floresta amazônica. Quando olhamos para ela, na mesma hora bate aquela nostalgia ao ver um lugar, ao ver uma terra que em muitas partes jamais foi sequer pisada pelo homem. O nosso orgulho nacional tem 6,7 milhões de quilômetros. É realmente enorme. É um país, se comparar com o mundo, dentro de outro país totalmente verde. E isso é motivo de orgulho para cada brasileiro. Afinal das contas, eles, que tanto falam em preservação, meio ambiente, etc., não preservaram o seu próprio meio ambiente, mas querem preservar o dos outros. Mas enfim, esse não é o tema de hoje. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. E eu trago para vocês a dica do nosso querido irmão, Silviomar Ramos, que, mais uma vez, deixa aqui um abraço forte para ele. Silviomar, grande guerreiro aí sempre conosco. E nós vamos ver aqui hoje as evidências, que a própria mídia está falando. Se você procurar aí nos principais portais de informação, você vai ver evidências surpreendentes de civilizações antigas nas selvas brasileiras. Então, esse pensamento que ali está intacto, sem a presença do homem, não é bem assim, meus irmãos. Eu já falei para vocês que há um elo perdido aí, há um conhecimento, uma tecnologia que existiu e que hoje está na mão de poucos. Então, como não há tempo a perder, e eu sei que você está para lá de curioso, pega agora mesmo um prato de sopa de feijão e vamos iniciar o nosso quadro. Quando se fala em antigas civilizações, rapidamente pensamos nas pirâmides do Egito ou nos templos da Grécia, até nas ruínas de Roma. Porém, as densas selvas tropicais do Brasil também guardam mistérios que estão redefinindo nossa compreensão da história pré-colonial do país. Embora menos conhecidas, essas descobertas contam uma história rica e surpreendente de culturas que florescem em harmonia com a natureza. No coração da floresta amazônica, avistado primeiramente por satélites e depois confirmado por expedições terrestres, os geoglifos são imensas figuras desenhadas no solo. Estas estruturas, que datam de mais de 2.000 anos, desafiam nossa percepção sobre a capacidade dos povos indígenas pré-coloniais de modificar a paisagem e criar obras de grande escala. Novas pesquisas indicam que as selvas brasileiras podem ter abrigado grandes cidades e sociedades complexas, com centenas de milhares de habitantes. Estas cidades, agora cobertas por densas florestas e com estruturas já diluídas pelo tempo, possuíam estradas, templos e praças. Essa urbanização contradiz a ideia de que a Amazônia era uma terra intocada antes da chegada dos europeus. Um dos mais impressionantes legados das civilizações antigas na Amazônia é o Terra Preta, um solo extremamente fértil, enriquecido por gerações através de técnicas avançadas de agricultura. Preste atenção, meus irmãos, que o que eu estou falando aqui é a matéria da mídia. Eu vou contar para vocês uma coisa, que isso vem de livros satânicos, certo? Deixar bem claro aqui, ser bem honesto com vocês, são pesquisas de pessoas que seguem o demônio, tá certo? E lendo algum desses materiais, a gente precisa conhecer, e eu não recomendo que vocês façam isso. Um monte de sensação ruim vem quando você está pesquisando essas coisas, você fica irritado, fica nervoso, com mais raiva, isso é comum, Então você tem que ser uma pessoa bem controlada para não deixar ser influenciado. Então é por isso que eu não recomendo essa leitura, nem vou citar aqui. Mas existe a Chave de Salomão, onde a visão satanista de Salomão é que ele era um grande bruxo e que ele usou demônios para construir grandes templos em homenagem a ele mesmo. Ele acreditava usar o poder destas criaturas e, da mesma forma, os egípcios também fizeram para construir aqueles mega monumentos que se tem até hoje. Você vê que há uma briga, uma discussão muito grande de como foi feita as pirâmides. Só existem teorias, porque mesmo hoje, com toda a tecnologia e recursos que nós temos, é difícil fazer. É quase inviável. Ainda que alguém tentasse, iria gastar bilhões e trilhões para construir uma estrutura parecida com aquela e talvez nem conseguisse. Então é um grande enigma da sociedade, do mundo, da nossa história global, como aquilo foi construído. E não é só as pirâmides do Egito, tem outras. E acredita-se que aquela mesma turma que construiu as do Egito também construiu em outros lugares, como na floresta amazônica, como no Polo Sul, na Antártida, e assim vai. E essas estruturas, quando você observa, meus irmãos, elas estão alinhadas, perfeitamente alinhadas com estrelas, com constelações.
Coisas que o homem nem sabia entender direito o que era, segundo, né, a nossa literatura. Não, o homem não entendia isso ainda, eles só viam, eles desenhavam, eles reproduziam, eles tinham uma noçãozinha simples. É assim que é passado para você. Mas quando você vai ver como essas obras estão alinhadas, como elas foram criadas, como elas foram construídas, exatamente cumprindo ali como se fosse um plano de um arquiteto, né? Você vê que não é assim, que não teria como ser assim. E os satanistas veem, meus irmãos, essa construção por esse lado. E eu sinceramente acho que quando você escuta falar, principalmente hoje na modernidade, né, de alienígena e tal, você vê que uma coisa tem a ver com a outra, meus irmãos. Tem uma ligação, né? Agora a visão de cada um do que é aquela coisa, do que é o fenômeno é que muda. Porque hoje estamos num mundo mais moderno, né? E tudo é associado à tecnologia. Se fosse antigamente, já seria associado à espiritualidade. Então por aí fica, né, a interpretação de cada um. Então eu faço esse ponto aqui para que vocês possam entender um pouquinho de como isso funciona, porque às vezes na matéria passa despercebido, né? Então por toda a selva, em abrigos rochosos e cavernas, é possível encontrar petroglifos e pinturas rupestres que datam de milhares de anos. Estas manifestações artísticas revelam não apenas a vida cotidiana, mas também a crença, rituais e a cosmovisão dos povos antigos. O Brasil, com sua vasta extensão territorial e riqueza cultural, ainda tem muitos segredos a desvendar. A descoberta nas selvas tropicais reforçam a ideia de que a história pré-colonial do país é tão rica e complexa quanto a de qualquer outra grande civilização do mundo antigo. Ao olharmos para essas evidências, somos lembrados da importância de preservar e valorizar nossa herança cultural e ambiental, garantindo às futuras gerações que possam também se maravilhar com os ecos do passado. Quanto mais tempo passar, mais nos distanciamos dos tempos antigos, e com isto, mais as poucas evidências das civilizações antigas se apagam. Alguns estudiosos refutam essa ideia e defendem não se passar de lendas, mas a verdade é que, como teria um povo inca tão próspero na selva do Peru e outro em países sul-americanos e não ter nada nos territórios onde temos o Brasil, né? E aí fica a pergunta da própria matéria. Você vê que, mesmo na mídia podre, né, tem um pessoal que gosta de pensar mais alto, né? Gosta de falar um pouquinho do que está vendo de fato. Porque essas descobertas não são de hoje. Talvez, meus irmãos, a grande verdade que esteja por trás desse clamor internacional sobre a Amazônia seja justamente para guardar os segredos que ela tem. Igualzinho com a Antártida, por exemplo. Eles não querem que a gente saiba de fato o que essas regiões guardam, porque toda a história poderia mudar. Você que já despertou, você que não é alienado, já sabe hoje, né, já tem plena consciência disso, que a história é escrita por aqueles que vencem. Você pode ser o maior errado do mundo. Se você venceu, então a história será contada como você era o guerreiro justo. Você era o guerreiro da liberdade, da justiça e etc, etc. Já se você perder, você será lembrado como tirano, porque a história é feita por aqueles que vencem. Nós vemos isso o tempo todo, meus irmãos. E acredito que todos esses pesquisadores ao longo da história, né, já tivemos pessoas daqui, pessoas de fora, pessoas famosas, inclusive, de fora, já fizemos documentários sobre isso, que perderam a vida, inclusive, entrando mato adentro, tentando descobrir o que se tinha na Amazônia, porque os caras tinham certeza que teve uma civilização ali, né, e saíram à procura, e essas pessoas simplesmente sumiram. Agora, de forma também muito estranha. Não é que a mata engoliu os caras, mas a forma como aconteceu, os caras vieram na cidade, tentaram registrar, depois ninguém mais viu, né? Nós tínhamos vídeos antigos, eu acho que ainda deve ter no canal 1, se você der uma procurada lá, né, no nosso primeiro canal. Deve ter lá esses documentários que a gente produzia ainda no tempo que dava, né? Porque é isso, meus irmãos. Qualquer coisinha também, quando você pega um pouco mais pesado, já colocam como que você está fazendo aí uma fake news, né? Mas, aos poucos, meus irmãos, de acordo com as próprias matérias deles, embora a gente não possa fazer aqueles documentários batendo a real mesmo, olha, é assim, assim, assado, né? É isso aqui que aconteceu, isso aí é mentira, fazer certas afirmações. As próprias notícias deles, né, dos próprios pesquisadores deles, vão dando condição de você próprio chegar à conclusão que um documentário mais direto te daria, né? Você vai conseguindo entender, dizer, poxa, realmente isso aí que o cara falou faz sentido, essa dúvida que eles estão apresentando, essa afirmação que eles estão fazendo agora, me leva a crer X e X. É isso que está acontecendo hoje, né? Eu fico feliz com uma matéria dessa, né? É bom porque confirma já o que a gente vem falando aí ao longo desses 9 anos, meus irmãos. E eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, porque essa é mais uma prova da riqueza, inclusive, na história do nosso próprio país, meus irmãos. Eu não tenho dúvida. O que é que tem na Amazônia, além de suas riquezas naturais, né?
que podem sustentar o mundo literalmente, como já tinha alertado o Dr. Enéas, ainda tem uma riqueza histórica, né? Um conhecimento sobre a história da própria humanidade, um passado perdido que eles simplesmente não querem que a gente saiba. Então, meus irmãos, é isso. Eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!